Salmos de número 130. Todos acharam? Digam amém. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia nele, copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém? Fecha a sua Bíblia, fecha também os seus olhos, e uma vez mais, fale com o Senhor neste momento, a fim de que essa palavra, irmão, ela venha encontrar morada ao seu coração. Pai querido, Pai santo, nós queremos uma vez mais bendizer ao santo nome do Senhor Jesus, por essa noite tão maravilhosa que o Senhor nos propicia. É um prazer para nós estarmos reunidos e congregados como igreja do Senhor. Podemos, ó Deus, sentir a alegria que Davi sentia, onde ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nosso coração é tomado de júbilo, de alegria, de prazer, de satisfação, por estarmos na tua casa nessa noite, reunidos como irmãos, Senhor. Pai, os louvores foram entoados, agora a palavra há de ser ministrada ao nosso coração. Pedimos a ação sobrenatural do teu Espírito Santo, a ação milagrosa do Senhor falando aos nossos corações. Pai, que essa palavra redunde em louvor, em honra, em glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. Dai-nos da tua graça, Senhor. Ministre, fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos e irmãs, não sabemos por certo o autor deste salmo de número 133, mas o que sabemos é que quando o autor deste salmo de número 130, melhor dizendo, quando ele compõe este salmo, provavelmente ele estava espiritualmente falando no fundo de um poço. Espiritualmente falando, ele estava no fundo do poço. Interessante notar, irmãos, que mesmo estando nessa situação, no fundo do poço, é que ele vai expressar todo o seu fervor a Deus. Ele vai expressar também o seu arrependimento. E ele vai expressar também o seu anseio, seu anelo pela presença de Deus. Ele inicia este salmo dizendo: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele começa então descrevendo a sua situação. Ele descreve o quadro em que ele estava vivenciando naqueles dias, como que se alguém tivesse sendo submergido pelas águas, sendo afundado, submerso, talvez pelas adversidades, os problemas que simplesmente havia cercado, tomado a vida desse salmista. E ele expressa este quadro, essa situação vivida por ele, dizendo: das profundezas. E é justamente neste quadro, irmãos e irmãs, que ele vai expressar o seu fervor, a sua devoção ao Senhor naqueles dias.
podemos ver que ele estava passando por uma grande luta, por uma grande adversidade, talvez situação tamanha, tão adversa na sua vida, que subtraía o seu fôlego, o ar dos pulmões. Eu vejo que muitas das vezes nós passamos situações semelhantes a esta do salmista. Muitas das vezes na sua vida você já se deparou com uma situação em que parece que as águas altivas estão sobre a sua vida. Não há o ar que você tanto almeja, você se sente talvez sufocado, cercado pelas tribulações da vida. Que fazer diante deste quadro, irmãos? O salmista, mesmo estando nesse quadro desfavorável, ele vai simplesmente clamar a Deus. Se há algo que nós precisamos fazer, quando nós nos acharmos em situações semelhantes a essa situação em que o salmista aqui está enfrentando, o mais sensato, irmãos, é clamar a Deus, é buscar a presença do nosso Deus. Essa passagem me faz lembrar a situação vivenciada pelo profeta Jonas, enquanto ele desobedece uma ordem dada por Deus. Eu creio que aqui a maioria já tiveram a oportunidade de ouvir a história do Jonas, que foi engolido por um enorme peixe, devido ao resultado da desobediência de uma ordenança que Deus havia dado para ele. Resultado disso é que ele vai parar lá no fundo dos oceanos, engolido por um enorme peixe. E ele poeticamente, ele descreve este quadro de angústia, submerso lá nas profundezas do oceano. E ele expressa dizendo o seguinte: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. No ventre do abismo eu gritei, e Tu ouviste a minha voz, pois me lançaste no profundo do coração dos mares. Olha isso, irmãos. E as correntes das águas me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas águas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o seu santo templo. Em outras palavras, ele estava dizendo: será que eu vou sair dessa situação? Será que eu vou conseguir sair, me livrar deste quadro, das profundezas? Ele continua descrevendo seu quadro no versículo 5, dizendo que as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se olha a língua, enrolou aí, enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci a terra cujos serrolhos e correntes sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Ele ainda disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no seu santo templo. Significa que quando nós somos submersos pelas ondas altivas, as tribulações da nossa vida, precisamos simplesmente imitar a atitude de Jonas e também do salmista, de clamar pelo socorro. E este é um grito, amados irmãos, de desespero. Ele está dizendo: ó Deus das profundezas, eu clamo. Ele diz mais: escuta, Senhor, a minha voz, esteja atento os teus ouvidos às minhas súplicas. E às vezes, quando nós estamos vivenciando tal situação dramática, tudo que nós desejamos, irmãos, é que Deus, Ele ouça o nosso clamor.
Essa passagem também me faz lembrar do apóstolo Pedro, quando ele avista o Senhor Jesus vindo andando sobre as águas. Jesus disse para ele: Pedro e os demais, não temas, sou eu. E Pedro então ele vai dizer: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E Pedro então, amados irmãos, começa a andar sobre as águas. Mas diz que de repente Pedro ele tira o olhar de Jesus. Ele passa simplesmente a olhar para a tempestade, para a ventania, a força dos ventos, o mar agitado. E diz que quando ele tira o olhar de Jesus, diz o texto sagrado que Pedro ele começa a submergir em meio às águas. É neste exato momento que Pedro então dá um grande brado: Senhor, socorre-me. E é neste momento que o nosso amado Cristo estende as mãos, igreja. Ele vai firmar os pés de Pedro sobre as águas ainda altivas. E ele volta com Pedro para o barco e diz que Jesus ele dá uma ordem dizendo: mar, aquieta-te. Vento emudece. Disse que naquela mesma hora, irmãos, houve grande bonança. A tempestade é cessada. Mas o que me chama a atenção é o clamor de Pedro em meio àquela situação, ensinando a nós nessa noite que quando você se encontrar no fundo do poço, talvez uma crise existencial, problema no seu relacionamento, problema na criação dos filhos, enfermidades, ataques, problemas de todos os lados, meus irmãos, o mais sensato é dizer: Senhor, me socorre, Senhor, ouve a minha voz, Senhor, me ajuda. E nós sabemos que os ouvidos do Senhor estão atentos à oração dos teus filhos. É tanto que ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe, irmãos e irmãs. Mas o salmista também expressa neste salmo o seu arrependimento, versículo 3 e versículo 4. Ele vai dizer: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Em outras palavras, quem ficará de pé? Quem vai sobreviver se o Senhor tão somente levar em consideração as nossas iniquidades, os nossos pecados? Isso nos leva a crer que quando o salmista ele estava nessa busca intensa pelo Senhor, ele se depara com o seu quadro espiritual, a sua vida espiritual naqueles dias. E eu vejo, irmãos, que essa também tem que ser a nossa situação quando nós estamos em busca pela presença do nosso Deus. Precisamos olhar para a nossa vida e vermos quanto nós precisamos e dependemos da graça deste Deus sobre a nossa vida. Como nós precisamos do perdão de Deus sobre a nossa vida. Ele vai ter a consciência de que havia nele falha, de que havia nele simplesmente pecado, irmãos, e esta é a nossa realidade. Por mais que eu e você, nós somos alcançados pela graça de Deus, nós estamos em processo na presença do nosso Deus. E nesse processo nós caímos, neste processo nós erramos, nós falhamos, nós pecamos, nós cometemos atos de certa forma que não engrandece ou glorifica a santidade do nosso Deus. Ele vai dizer: Senhor, se o Senhor levar em consideração o nosso pecado, quem vai estar de pé na tua presença? Isso também me faz lembrar acerca do profeta Isaías. Isaías capítulo 6.
em que aquele texto nos fala que Isaías vai ter 3 visões. Ele diz que no dia da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado aonde? No alto e sublime trono. Primeira visão que ele vai ter é acerca da santidade de Deus. Ele diz que ele viu os serafins em torno deste Deus que estava sentado em um alto e sublime trono. Diz que esses serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto para não se contemplar a santidade daquele Deus. Com 2 voava e 2 cobriam seus pés. E havia um clamor nos lábios desses serafins. Diz que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo o que, igreja? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. No momento, irmãos, que ele se depara com essa santidade de Deus, diz o texto que ele cai em si, dizendo: ai de mim, porque eu sou um homem que habito, sou um homem de lábios impuros. Eu habito em meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Ele vê agora não somente a santidade de Deus, mas ele também vê o seu estado pecaminoso. Mas o mais glorioso é saber que ele não vira somente a santidade ao seu estado, mas ele também vira, irmãos, o perdão oferecido por Deus naquele dia para ele. Diz que um serafins, ele voa até o altar de Deus, com a tenaz na mão. A tenaz é como se fosse uma cola, lembra da cola tenaz? Esse anjo então voa em direção ao profeta Isaías, e ele toca nos lábios do profeta Isaías, dizendo: olha, a tua iniquidade é tirada, e o seu pecado é perdoado, Isaías. Ele vê a santidade, ele vê o seu estado, mas ele vê também o perdão de Deus. Meus irmãos e irmãs, precisamos nos deparar com esse Deus tão santo, olhar para o nosso quadro como Pedro avistar a Cristo vindo sobre as águas após a ressurreição naqueles dias, e ele vê Cristo, ele se atira dentro d'água, dizendo: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Mas precisamos também contemplar, irmãos, com os olhos da fé, que em Deus há perdão para as nossas almas. É isso que o salmista vai se referir aqui no versículo 4. Contigo, porém, está o perdão. Você pode repetir isso? Contigo, porém, está o perdão. Ele vai saber que em Deus, irmãos, há perdão, a remissão dos nossos pecados. E ai de nós, irmãos, se não fosse a misericórdia desse Deus. Esse Deus que é longânimo, ele é compassivo, ele é misericordioso para com as nossas vidas. É por isso que precisamos entender essa expressão: ah, Senhor, se o Senhor observar a nossa iniquidade, quem vai ficar de pé? Será que alguém aqui possa permanecer de pé diante de um Deus tão santo, irmãos? Verdade que se nós não fiarmos na graça, na bondade, na misericórdia de Jesus, ninguém permanece de pé. Mas louvado seja Deus, irmãos, que este Deus, ele é justiça, mas ele também é cheio de graça, de ternura, de amor, de bondade, de misericórdia. E nele, irmãos, há o perdão para os nossos pecados. De tal forma que Isaías, o próprio Isaías vai dizer que ainda que o vosso pecado seja como a escarlata, diz que se tornarão mais brancos do que a neve, igreja. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão branco como a lã. Como, pastor? Através do sangue
que foi vertido naquela cruz do Calvário. É o sangue que nos purifica de todo pecado, igreja do Senhor. O apóstolo João ainda diz que se afirmarmos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, dizendo que em Cristo há remissão, em Cristo há perdão. Você pode entrar aqui nessa noite e se sentir como vil pecador, mais sujo pecador nesta terra, mas quando você confessa, abandona o seu pecado em Cristo, irmão, o seu pecado é cancelado. O seu pecado ele é apagado. Diz a palavra de Deus que Ele lança o seu pecado para trás. Ele lança o seu pecado lá nas profundezas do mar, igreja. Que tamanha graça, meus irmãos, que tamanha misericórdia para com as nossas vidas. Não somos merecedores, somos indignos, mas por meio da graça deste Deus em Cristo, nós temos o livre acesso ao perdão do nosso amado Deus, irmãos e irmãs. Mas em terceiro lugar, Ele vai expressar também, não somente o seu arrependimento, mas Ele vai expressar o seu anseio por Deus. Que anseio, igreja? Anseio é um desejo veemente por algo. Deixa eu te perguntar aqui, qual é o anseio do seu coração nesses dias? O que seu coração anda anelante nesses dias? O que a sua alma tem aspirado, suspirado com veemência nesses dias, irmãos e irmãs? Ele vai então tomar duas decisões. Versículo 5 e versículo 6, ele vai dizer: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Então, diante daquele quadro, irmãos, tão dramático, nas profundezas que ele estava vivendo, ele vai dizer: eu vou aguardar em Deus, eu vou aguardar no Senhor, vou esperar no Senhor. Por quê? É porque é do Senhor que vem o nosso socorro, meu irmão. É do Senhor que vem a solução, é do Senhor que vem a nossa salvação, igreja. Então, o mais sensato, além de clamar, é você aguardar, irmãos, aguardar, esperar, irmãos. Segunda decisão, ele vai dizer: a minha alma anseia pelo Senhor, irmãos. Minha alma anseia pelo Senhor. E qual é o anseio do salmista? Não é aqui por uma bênção. O anseio do salmista aqui não é por uma porta aberta, não é por uma vitória no casamento, não é por uma prosperidade, igreja, não é para um carro do ano. O anseio de Davi aqui, irmãos, é pela presença de Deus. Por mais que ele estava se vivenciando aquela situação, ele poderia orar e dizer: Senhor, me tira deste quadro, me tira dessa situação adversa que eu estou enfrentando. Não, irmãos, a oração do salmista é: a minha alma anseia por Deus, a minha alma anseia pelo Senhor. Ele coloca algo tão intenso, irmãos, a ponto de dizer: mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Assim a minha alma deseja, anela, Senhor, pela sua presença. Nós, irmãos, precisamos anelar por Deus, precisamos ansiar por Deus, precisamos acordar pela manhã e ter o nosso coração ansiando pela presença de Deus. Precisamos passar o dia anelando, ansiando pela presença de Deus. Chega a noite, que o anseio do nosso coração seja pela presença de Deus. A minha alma anseia por Deus, irmãos. E ele conclui este salmo
com um grande conselho para mim e para você aqui nesta noite. Ele vai dizer: espera, Israel, no Senhor. Você pode dizer isso para o crente que está do seu lado? Meu irmão, espere no Senhor. Espere no Senhor. Meu irmão, independente do quadro que você está vivendo, espera em Deus, espera no Senhor. A palavra esperar vem de manter a esperança, manter a expectativa em Deus. Pode estar ruim hoje, irmãos, pode estar dando tudo errado na sua vida hoje. Talvez alguém aqui entre nós assim, igreja, vivenciando tamanha luta e adversidade na vida, já chegou ao ponto de pensar em entrar em desespero. Mas o conselho de Deus para você aqui nesta noite é: espera no Senhor, meu irmão, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então espera no Senhor, porque Ele vai dizer: porque no Senhor há misericórdia, igreja. E as misericórdias, já diz Jeremias, que se renovam todos os dias sobre nós. Já dizia Jeremias que é por causa das suas misericórdias que nós não somos consumidos. Porque esperar no Senhor, Ele vai dizer: porque em Deus a copiosa redenção. A palavra copiosa significa abundante, irmãos. Em outras palavras, em Deus há abundante libertação, em Deus há abundante perdão para a sua vida, em Deus há abundante graça para a sua vida, em Deus, irmãos, há copiosa redenção. E em terceiro, Ele vai dizer: porque esperar no Senhor, é Ele quem redime Israel, é Ele quem redime a Israel. Em outras palavras, é Ele quem paga todas as nossas dívidas. E isso foi o que basicamente aconteceu lá na cruz do Calvário. Jesus pagou o preço, meu irmão. Naquela cruz, ali onde Ele estava, Ele dá aquele grande brado: tetelestai. Em outras palavras, dizendo: está consumado. A dívida foi paga, igreja. Nós temos acesso ao trono da graça do nosso Deus nessa noite, porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Eu encerro esta palavra porque nós temos a celebração da ceia do Senhor com Romanos capítulo 8, versículo 33 até o versículo 39. Paulo vai fazer algumas perguntas. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Há algum eleito de Deus aqui nesta noite? É Deus quem os justifica. Quem os condenará, igreja? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia que você está vivendo? Será a perseguição, a fome, nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, igreja, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pode aplaudir o Senhor nesta noite. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu estou certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem os principados, nem as coisas do presente,
nem do porvir, nem os poderes deste mundo, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar aí nesta noite. E nós queremos orar, interceder por sua vida, a você que aqui está. Das profundezas clamo a Ti, escuta, Senhor, a minha voz. Esteja alerta os Teus ouvidos, as minhas súplicas. Fecha seus olhos agora. Talvez você entrou aqui nesta noite vivenciando alguma adversidade, algum problema. Talvez você chegou no que nós chamamos de fundo do poço. Pastor, estou no fundo do poço. Fundo do poço espiritualmente falando. Minha vida espiritual, pastor, não vai lá essas coisas. Há tempo que eu não oro. Há tempo que eu não busco a presença do Senhor. Talvez as águas altivas do desânimo tenham submergido a sua vida. Tem até um hino maravilhoso: se as águas do mar da vida quiserem te sufocar ou te afogar, segura na mão de Deus e vá. Importante, irmãos, é saber que nós temos um Deus em que Isaías, no capítulo 59, versículo 1, diz que seus ouvidos não estão tapados, a sua mão não está encolhida. Da mesma forma que ele, o nosso amado mestre, estendeu a mão para Pedro quando Pedro clama: socorre-me. Quero que você saiba nesta noite que, independente da situação que você está vivendo, a mão do Senhor não está encolhida para ti. Quero que você saiba que os ouvidos de Deus não estão tapados. Significa que você pode clamar aqui hoje, chamar por socorro, dizendo: Senhor, das profundezas eu clamo, e o Senhor ouve a minha voz. Deus, amada igreja, Ele está prestes a ouvir o seu clamor aqui nesta noite. Então você precisa clamar, você precisa gritar pelo socorro. Você já reparou que todas as pessoas nas Escrituras Sagradas, quando clamaram dizendo: Senhor, socorre-me, foram atendidas por Ele? Lembra de Ana? Lembra da mulher do fluxo de sangue? Lembra do cego Bartimeu? Lembra do paralítico? Lembra do leproso? Senhor, limpa, purifica-me. O Senhor prontamente estendeu a mão sobre a vida dessas pessoas. Eu quero que você saiba desta verdade aqui nesta noite. As mãos do Senhor está estendida. Está estendida, igreja. Os ouvidos dele estão atentos ao seu clamor. Deixa eu te dizer, não entregue a depressão, não entregue, irmãos, a este quadro que você está vivendo nessa noite, a luz, a vitória, a ação de Deus, a mão de Deus estendida sobre ti neste lugar, irmãos. A mão dele não está encolhida, e nada pode te separar do amor deste Deus, meu irmão, nada. Por mais seja a crise ferrenha que você está enfrentando aqui nesta noite, eu sei que há alguém entre nós aqui passando por lutas e adversidades, e esta palavra é para você que aqui está. Os ouvidos dele estão atentos, a mão dele está estendida sobre a sua vida. Então o que fazer? Agarre essa mão nesta noite. Saia deste lugar, meu irmão, saia deste quarto escuro,
Saia deste quadro de tristeza, de angústia, de depressão. Saia nesta noite em nome de Jesus. Deus tem vitória, Deus tem graça, Deus tem perdão, Deus tem misericórdia, copiosa redenção, copiosa graça sobre a sua vida nesta noite, meu irmão. Pai querido e Pai santo, a palavra que me deste no meu devocional no decorrer dessa semana, eu compartilhei com os meus amados irmãos e irmãs aqui nesta noite. O Senhor sabe bem o motivo, a razão dessa palavra ser liberada aos nossos corações aqui nesta noite. O Senhor sabe, Senhor.